criatividade e pensamento crítico, eu acho que não são simplesmente importantes, elas são, primeiro, uma marca humana, né, vital para a existência, e outra, uma necessidade. Sem elas, a gente não existiria. Bom, eles são fundamentais, então, para inovar e para a gente também lidar com os problemas complexos do dia a dia. E como a gente tem, que eu já mencionei, né, aquela questão do senso comum, de que a criatividade é para poucos, o pensamento crítico você só desenvolve mais velho, etc. Isso está muito, às vezes, enraizado também nos professores. E você quebrar esse conceito que está na cabeça de muitas pessoas, né, isso é muito importante. E a gente fala de criatividade, fala de pensamento crítico, que normalmente são competências que são consideradas como a criatividade é para gênio, é só para quem já nasceu com isso, né? Como que a gente quer que esses cidadãos vão atuar nessa sociedade, que eles vão ter um papel diferenciado, uma dinâmica cada vez mais veloz, onde espera que essa pessoa ela atue, que ela seja produtora, que ela seja autora, direto ou indiretamente. As próprias redes sociais já requer esse perfil mais atuante do cidadão, e a gente tem uma escola, uma educação descolada dessa realidade. As instituições elas vão se engessando demais, elas vão estabelecendo muitos limites. E nesse movimento ela vai, não muito lentamente, mas ao longo dos séculos, ela vai cada vez negando mais o humano, né? O humano em que sentido? Nesse sentido único, individual, na diversidade, na particularidade, que é onde está a essência da criatividade e do pensamento crítico. Então o que nós temos que fazer é instigar isso, é acordar, é despertar. Primeiro o professor tem que entender o que são essas competências e como elas são, quais são os espaços que ele tem na prática pedagógica dele para poder possibilitar desenvolvimento dos estudantes. E, na verdade, a gente está falando de criatividade e pensamento crítico dentro do âmbito escolar. Então, quando a gente trabalha com o desenvolvimento dessas competências, com a avaliação formativa dessas competências, o que a gente traz para os educadores é que eles devem trabalhar o que é a criatividade dentro daquela proposta, daquela sequência didática, daquele dia de trabalho, daquele pensamento crítico dentro daquele conteúdo que ele está desenvolvendo naquele momento. Hoje em dia é muito comum ver o jovem, ele fala, ele tem voz, mas o que ele fala? O que ele fala é verdadeiro? Ele sabe do que ele fala? Ele vai buscar na fonte? Então, tanto de se posicionar criticamente dos acontecimentos da sociedade, que vão chegando e vão entrando, não importa a idade, a criança vai tendo contato com todo tipo de informação, todo tipo de acontecimento. Então, o que é aquilo? Como que eu vou pensar sobre isso? O que eu preciso falar sobre aquilo? Então, esse é o papel da escola em relação a essa mudança social que é cada vez maior. Como você transformar a sua aula numa forma diferente, de você tentar trazer o mesmo conteúdo de uma forma diferenciada, como é que você traz o estudante também, engaja ele naquelas disciplinas e traz mais significado para o que é a escola para aquele estudante, né? Hoje, a criatividade e pensamento crítico já desponta na agenda da educação no mundo todo. E aqui no Brasil a gente vê elas constam nas competências gerais da base comum curricular que foi aprovada e que está sendo implementada. Então, hoje já tem uma intencionalidade na política pública do desenvolvimento dessas competências. O que é preciso agora é como se aterrissa isso na sala de aula. E dar oportunidade de desenvolvimento para o estudante é um direito de qualquer um deles, né? Então, a gente está pensando em desenvolvimento pleno de todos os estudantes do Brasil.